Queridos, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à Igreja Batista Vértice. Nessa manhã, nós estamos começando um novo mês aqui na nossa igreja, dentro da estação, do trimestre da missão. Então, se você é novo aqui, a cada trimestre nós escolhemos uma disciplina ou prática do caminho de Jesus e focamos nela por 3 meses, então aprendendo a vivê-la, praticá-la, integrá-la à nossa regra de vida, aos nossos ritmos de vida. E no primeiro trimestre desse ano, o nosso foco foi o descanso. Aprendemos a respeito do que a Bíblia ensina sobre isso, sobre um ritmo de vida desacelerado, sobre a prática do sábado, não numa perspectiva legalista, mas como um ritmo saudável e sustentável para vivermos com Jesus e crescermos em semelhança com Jesus. Nesse trimestre agora, desde abril até junho, o nosso foco é a missão. Fazer o que Jesus fez, nós fomos chamados para isso, estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Esse tripé molda quem nós somos e tudo que nós fazemos aqui como igreja. Cremos que é o chamado para todo discípulo de Jesus organizar sua vida em torno dessas prioridades. E passamos o mês passado refletindo sobre a nossa casa como lugar da missão. Falamos sobre hospitalidade, sobre abrir a casa e receber pessoas e compartilhar, então, o amor de Jesus no ambiente da nossa casa, em primeiro lugar. Partindo ali daquela ideia de Atos 1:8, quando Jesus disse: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, e na Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Então, começando do lugar onde estamos até os confins da terra, esse é o nosso chamado, é a nossa vocação. Agora, nesse mês de maio, nós estamos expandindo um pouquinho o nosso olhar, saindo da nossa casa, desse ambiente menor, e olhando para Brasília, para a nossa cidade. Nós somos uma igreja para Brasília, queremos ser uma igreja para a cidade, uma igreja que serve a cidade, que ama a cidade, as pessoas daqui. E no mês que vem nós vamos falar sobre o mundo, mas neste mês nós vamos conversar sobre uma igreja que transforma a cidade, que abençoa a cidade, que serve a cidade. E para isso, eu quero abrir essa série, esse mês, conversando com vocês a respeito da vocação profética da igreja. A vocação profética da igreja. Se você é assim, de uma origem um pouco mais tradicional e só de ouvir o termo profético você tem uns calafrios, assim, acalme-se, tá bom? Ouça até o fim, vá tranquilo. Se você é pentecostal, você já está dando glória a Deus discretamente. Não precisa ser também tão discreto, você pode ficar mais à vontade. Mas brincadeiras à parte, eu sei que às vezes a gente tem conceitos diferentes a respeito de profecia ou na perspectiva de um dom espiritual. Não é disso que a gente vai tratar hoje. A gente não vai falar da profecia enquanto dom espiritual. Esse é um assunto importante, só não é o assunto de hoje. Mas eu quero falar, em linhas gerais, sobre a vocação profética da igreja. A gente vai fazer um panorama de Gênesis a Apocalipse em poucos minutos, tentando entender isso, e depois a gente vai dar um zoom numa história específica, de uma pessoa específica, e aí eu creio que tudo isso vai nos ajudar a entender do que a gente está falando hoje. Por que isso é importante? O que isso tem a ver com a cidade, com a nossa missão na cidade? Via de regra, os profetas na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, são pessoas que Deus levanta para uma mensagem para a cidade, ou, naquele contexto, para um grupo de cidades ou reinos, que eram, na maioria das vezes, pequenas aglomerações de pessoas, nada comparado às grandes metrópoles do nosso tempo. Uma cidade como Brasília, hoje, tem muito mais gente do que a grande maioria dos reinos que a gente vê ali na Bíblia sendo descritos. É claro que houve grandes impérios que dominaram sobre regiões muito vastas, geograficamente falando, mas a população mundial era muito menor, as cidades eram muito menores, e então, assim, guardadas as devidas proporções, esses profetas eram pessoas que falavam às cidades e reinos, mais ou menos como hoje nós entendemos que temos essa responsabilidade de falar à cidade. Então é nesse sentido que nós vamos conversar sobre essa vocação profética. Quando Deus levanta pessoas, um grupo de pessoas para anunciar a sua mensagem à cidade, o que Ele quer fazer por meio disso, por que Ele faz isso. A gente caminha, enquanto cristãos, numa religião profética. E é importante esclarecer esse conceito. Miroslav Volf, que é um filósofo e um teólogo croata, professor universitário nos Estados Unidos, ele tem um livro chamado Uma Fé Pública. Como o cristão pode contribuir para o bem comum. E nesse livro, bem na introdução, ele faz uma distinção entre religiões proféticas e religiões místicas. E olha só como ele define, como ele distingue esses dois grupos de religiões.
As religiões proféticas visam transformar o mundo à maneira de Deus, em vez de fugir do mundo para os braços de Deus, como fazem as religiões místicas. Não vou entrar no mérito aqui dos detalhes de uma religião ou de outra, não é o objetivo dessa manhã, mas, em linhas gerais, ele divide as religiões em dois grupos, e não só ele, outros teóricos da religião fazem essa mesma distinção, o grupo das religiões místicas e das religiões proféticas. E as religiões místicas, o objetivo delas é levar aquele adorador, aquele fiel, a um tipo de experiência transcendental, uma experiência com o divino, uma experiência com algum tipo de sobrenatural, de realidade sobrenatural, de modo que ele transcenda, de modo que ele escape deste plano em direção a um outro plano melhor e superior. Então, o objetivo é fugir do mundo, é sair do mundo, é deixar este plano, que é um plano onde há dor e sofrimento e incompletude, em direção a um outro lugar ou uma outra realidade. Essas são as religiões místicas, em linhas gerais. As religiões proféticas, e o cristianismo se enquadra, segundo essa definição, numa religião profética, elas também têm o objetivo de levar o adorador a uma experiência transcendental, a um encontro com o sagrado e com o divino, mas não com o objetivo de fuga, de escape do mundo e da realidade. O objetivo da experiência, que o Miroslav Volf chama de experiência de ascensão, o objetivo da ascensão é o retorno. Ou seja, você tem um encontro com Deus, mas você é transformado nesse encontro de modo a voltar para o mundo e então entregar ao mundo uma mensagem. É por isso que ele chama de religião profética. O que é o profeta? É alguém que tem um encontro com Deus, recebe de Deus uma experiência de transformação, de renovação, a gente pode chamar de salvação, e ele recebe uma mensagem com isso, e o objetivo agora é retornar para o mundo com essa mensagem, como um porta-voz, como alguém que tem algo a dizer com vistas à transformação do mundo. Deu para entender? Então ele diz, o objetivo da religião profética é transformar o mundo à maneira de Deus, não segundo as suas opiniões, não segundo as suas preferências religiosas, político-partidárias, não segundo as suas ideologias. Você teve uma revelação da parte de Deus, e essa mensagem da parte de Deus agora é o que você anuncia para que o mundo seja transformado à maneira de Deus. Essa é a ideia de uma religião profética, e o cristianismo tem essa característica. Nossa missão, nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, como cristãos, é entregar para o mundo aquilo que nós recebemos de Deus. Amém? A revelação dele na sua palavra, na Escritura, em Jesus, é algo que nós recebemos, que nos muda, mas que deve ser compartilhado. Então é nesse sentido que eu quero conversar sobre a vocação profética da igreja. Que mensagem nós temos a entregar e de que maneira essa vocação se manifesta no meio do povo de Deus. Para isso, a gente vai fazer, como eu disse, uma viagem panorâmica por toda a Escritura nessa manhã, ou por algumas passagens da Escritura. Então, vocês estão preparados para ler muitos textos da Bíblia hoje? A gente pode fazer isso na igreja? É permitido? Amém? Pode ser? Se eu dissesse que não, eu ia fazer do mesmo jeito. Gênesis capítulo 1, nosso primeiro capítulo, nossa primeira parada nessa viagem é criação. Criação. O que Deus cria e como isso dialoga com esse assunto. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus cria o homem e a mulher, ambos à sua imagem, à sua semelhança, e dá a eles um mandato de dominarem sobre toda a criação. Capítulo 2, verso 7, então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. A gente vê aqui desde o princípio, no relato da criação, que Deus cria o homem e a mulher como suas imagens. E essa ideia de imagem carrega o significado de representação. A imagem representa algo, simboliza algo. É a palavra hebraica aqui para estátua. Literalmente significa estátua, uma imagem mesmo. Então Deus cria imagens de si.
Não por acaso é um Deus que diz, não façam imagens, porque eu já fiz várias, todo ser humano é minha imagem. Você não precisa fazer imagem de Deus, porque nós somos imagem de Deus, e nós somos esses representantes. Ele cria Adão e Eva como representantes, e esses representantes têm autoridade para governar a criação em nome dele. Isso significa que, de alguma maneira, preste atenção nisso, homem e mulher, Adão e Eva, deveriam ser capazes de ouvir a voz de Deus, de andar num relacionamento íntimo com Deus, para que, uma vez ouvindo e discernindo a voz e a vontade de Deus, pudessem comunicá-la para o restante da criação. Porque de qual outra maneira eles poderiam governar em nome de Deus, se não assim, não é mesmo? Ouvindo a voz de Deus, discernindo a vontade de Deus e comunicando essa voz e essa vontade para o restante da criação, para que a criação, toda ela, conhecesse e obedecesse a Deus. E parece, pelo relato aqui, parece que esse fôlego de vida que Deus sopra neles é importante para isso. Porque é o que distingue aqui no relato da criação o homem e a mulher dos demais seres criados com vida. É no homem e na mulher que Deus sopra esse fôlego, que no hebraico é a palavra para vento ou espírito, a palavra ruach, que significa vento, sopro ou espírito, fôlego. Então Deus sopra desse vento, desse fôlego, desse espírito sobre o homem e a mulher, e parece que isso é importante para esse mandato que eles recebem de representar a Deus diante do restante da criação. A etapa seguinte na nossa história vem na queda. E é logo no capítulo seguinte de Gênesis, capítulo 3, verso 8. E algo acontece aqui com essa vocação que o homem e a mulher haviam recebido. Capítulo 3, verso 8, quando o homem e a mulher, e isso já é depois de terem comido do fruto, certo? Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então perceba, homem e mulher que haviam acabado de ser criados para andarem em relacionamento íntimo com Deus e ouvirem a voz de Deus e comunicarem essa voz para o restante da criação, agora, ao ouvirem o som de Deus no jardim, se escondem. E aí a pergunta é, como é que eles vão cumprir a vocação recebida se agora eles estão afastados, se agora eles têm medo, se agora a voz de Deus, que era a voz que eles precisavam ouvir e depois comunicar, se agora essa voz os assusta e os faz quererem se esconder? Como é que eles vão reinar em nome de Deus sem andar com Ele, conhecerem sua vontade para poderem então comunicá-la? Isso se quebra, essa vocação se quebra com a queda. Mas o capítulo seguinte da história dá para nós alguns relances, dá para nós algumas pitadas dessa vocação original e da intenção de Deus de não desistir dela. Então esse é a nossa terceira etapa na jornada, são esses relances, que começam já em Gênesis, no capítulo 18, no verso 17, por exemplo, quando a gente vê a história de Abraão, e o texto diz nesse versículo, o Senhor disse, por acaso eu esconderei de Abraão o que estou para fazer? Esse versículo está no contexto do plano de Deus de destruir cidades. Duas cidades especificamente, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E Deus está planejando enviar fogo destruidor sobre essas cidades por causa da corrupção generalizada que havia lá, do pecado, da opressão aos pobres e uma série de outros pecados que estavam dominando aquela cidade. E Deus então decide destruí-la, mas Deus tem um amigo. E Deus se relaciona com um amigo com esse homem chamado Abraão. E Abraão tem parentes lá, tem Ló, que é seu sobrinho, morando naquela região. E você talvez conheça a história em que Abraão dialoga e argumenta com Deus, dizendo, Senhor, mas se tiver lá 50 justos, 40 justos, ainda assim o Senhor vai destruir tudo. Ele falou, não, realmente, Abraão, você tem um ponto, você é uma pessoa muito razoável, eu acho que eu posso mudar de ideia e não destruir se tiver essa quantidade de pessoas justas lá. Senhor, mas se tiver 30, se tiver 20, eles continuam num diálogo íntimo, de amizade, a ponto de Deus realmente ouvir Abraão e dizer, ok, se for assim, eu não farei. É esse o tipo de relacionamento que Deus tem com Abraão. Deus tem um relacionamento parecido com outro homem depois, chamado Moisés. E no capítulo 33 de Êxodo, no verso 11, o texto diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olha que interessante, nesses dois casos nós vemos homens vivendo experiências semelhantes.
em algum nível, àquilo que Adão e Eva pareciam ter antes da queda, não é verdade? É claro que, guardadas as limitações do pecado, e Abraão e Moisés eram pecadores, já vivem pós-queda, mas parece que eles desenvolveram um tipo de relacionamento com Deus, um tipo de proximidade com Deus, um tipo de diálogo com Deus, similar, em algum nível, àquilo que era possível antes da queda, no sentido de conversar intimamente, de terem amizade com Deus, serem chamados amigos de Deus. Um tipo de acesso tal que permite, inclusive, que argumentem com Deus sobre o que Deus está planejando fazer. Porque enquanto Abraão argumenta com Deus em relação à destruição de Sodoma e Gomorra, Moisés, em vários momentos, intercede também a Deus em favor do povo teimoso e obstinado no deserto, né? Enquanto ele está lá conduzindo o povo rumo à terra prometida, depois que saem do Egito, várias vezes Deus falou, eu vou destruir todo mundo, vou começar inclusive com você, Moisés, uma nova linhagem, e Moisés diz, prefiro que risque o meu nome do livro da vida. Não faz isso. Preserve esse povo, tem misericórdia, dá uma nova chance. E Deus ouve, e Deus conversa com um amigo, e reconsidera, inclusive. Então, com Moisés e com Abraão, dá uma sensação para a gente de um prenúncio de que Deus não havia desistido daquele seu propósito original, de se relacionar intimamente com a humanidade a ponto de nos permitir conhecê-lo, conhecer sua vontade e comunicá-la para outras pessoas. A gente avança um pouquinho na história ainda dentro desses relances que apontam para isso, em Números, no capítulo 11, tem uma história interessantíssima aqui. Moisés vinha liderando o povo nesse contexto lá do deserto, e um povo que dava muito trabalho e se rebelava muitas vezes, e era um fardo muito pesado. Então Deus olha para essa situação e ele resolve fazer algo a respeito. Em Números 11, 16 e 17, o Senhor disse a Moisés, traga-me 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, que era um lugar onde Deus falava com Moisés. Moisés ia lá como representante do povo falar com Deus. Deus diz, leva 70 com você, esses 70 com você, para que estejam ali com você. E olha só o verso 17. Eu descerei e falarei com você, e aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar do Espírito, então não é tirar o Espírito de sobre Moisés, mas tirar uma porção desse Espírito que estava sobre Moisés, e eu porei sobre eles. E eles carregarão o fardo do povo com você, e assim você não o carregará sozinho. Não é interessante isso? E misterioso ao mesmo tempo, né? Mas, em essência, Deus está dizendo, olha, aquilo que você tem, eu vou dar para mais 70. Esse Espírito que eu coloquei sobre você, e é o Espírito que te dá discernimento e sabedoria para liderar o povo, mas que esse fardo que hoje é pesado demais para você, eu vou distribuir, e vai ficar mais leve, e eu vou democratizar, no certo sentido, esse acesso que hoje é quase que exclusividade sua, esse acesso que você tem a mim, eu vou dar para mais pessoas, e eu vou tirar desse Espírito, e de novo, a importância do Espírito nessa história toda, desse fôlego, desse sopro, eu vou tirar desse Espírito, colocar sobre eles, e eles vão ter o que você tem, de certa maneira, essa função de discernir a vontade de Deus em favor de mais pessoas, percebe? Em favor de um povo, novamente vinculado a um Espírito, como desde a criação. Na sequência da história, a partir do verso 25, a gente vê o que acontece. Quando o Espírito repousou sobre essas pessoas, elas profetizaram. Mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então, ele veio, o efeito foi profecia, e depois isso não aconteceu de novo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Então eles não foram, percebe? Eles não foram lá para a tenda do encontro. Mas o texto diz, ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Que dia ruim para você faltar ao culto, né? Imagina. Né? Deus decidiu pôr do Espírito dele sobre 70 pessoas. Tinha 1 milhão lá, provavelmente, no acampamento. E é literal, assim. Dizem que há aproximadamente 1 milhão de pessoas, talvez, nesse acampamento israelita lá no deserto. Imagina, Deus escolhe 70, fala, eu vou pôr do meu Espírito sobre elas, e aí os caras faltam à reunião. Eles ficam no acampamento, dormindo, ou sei lá, fazendo o quê? Mas estavam acordados, porque o texto diz na sequência o seguinte, o Espírito também repousou sobre eles, mesmo eles tendo faltado, e profetizaram lá no acampamento. Aí agora o que acontece? Então, certo jovem correu e contou a Moisés. Sempre tem um certo jovem, né?
Sempre tem um certo jovem. O certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando lá no acampamento. Eles não vieram para a reunião, não estão aqui na igreja, não vieram para o culto, mas estão lá profetizando. Josué, olha Josué se revelando aqui, gente. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, detenha-os. Olha que maravilha, que história maravilhosa. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Gente, essa história é emblemática em vários níveis, mas um aspecto importante para a gente aqui hoje é que perceba que uma vez que eu vou chamar de democratização do acesso a Deus, tá bom? Mas entenda, não tem nenhum viés político, mas o acesso que antes era restrito a Moisés, agora está sendo oferecido a mais pessoas. E uma vez que isso acontece, problemas acontecem. E qual é o problema principal na perspectiva desse certo jovem e de Josué? Perdemos o controle. Perdemos o controle sobre o quê? Sobre a voz de Deus. Porque antes a voz de Deus assustava todo mundo, mas Deus falava com Moisés e a gente só obedecia, ouvia, nem obedecia, né? Mas ouvia, em tese deveria obedecer, eles costumavam não obedecer, mas a gente sabia onde estava, a voz de Deus estava localizada, delimitada, controlada, porque Deus falava com Moisés e a gente sabia prever. E de alguma maneira tinha a sensação também de controlar isso, e essas experiências. Mas de repente agora Deus está fazendo isso, Ele está distribuindo esse Espírito para mais 70 pessoas, e até os que faltaram estão recebendo. E eles estão profetizando lá no acampamento, e isso aqui vai sair de controle, vai virar uma confusão, a gente precisa impedir eles. Você percebe? Não é tão diferente dos nossos dias, a gente, de certa maneira, a gente ainda quer ter a ilusão de controlar inclusive Deus, controlar inclusive a voz de Deus, controlar como Deus fala, com quem Ele fala, de que maneira fala, quem é que pode ouvir, quem é que tem direito de falar em nome dEle. Não é verdade? A gente ainda quer, de alguma maneira, manter controle sobre a voz de Deus. E a resposta de Moisés é maravilhosa, ele diz: você está com ciúme de mim? Não é nem contigo que Ele fala, é comigo, ô Josué. Não chegou nem a tua vez ainda. Ele fala, é comigo. E você está com ciúme por minha causa. E aí ele expressa esse desejo maravilhoso. Ele diz: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Eu vou achar ruim porque eles estão profetizando, porque eles estão ouvindo Deus e comunicando em nome dEle. Porque o Senhor derramou o Espírito dEle sobre eles. Eu vou achar ruim, eu vou discutir com Deus, que Ele não podia ter feito isso. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito mesmo sobre todos. Percebe que a história parece estar apontando para uma direção até aqui? E chega o momento da promessa, em que isso deixa de ser uma sensação, deixa de ser uma impressão de que esse é o desejo de Deus, e Deus faz uma promessa expressa a respeito disso. E essa é a nossa quarta etapa nessa jornada, e essa promessa está em Joel, no capítulo 2. Outro profeta no Antigo Testamento, o profeta Joel. Deus fala por meio dele o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Isso é maravilhoso. Não é só um desejo de Deus, é uma promessa de Deus que Ele vai cumprir. Deus quer derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo e fazer dele um povo profético. Percebe? É nesse sentido que nós estamos falando. Há um desejo da parte de Deus de que o seu povo o conheça, de que o seu povo conheça a sua voz, de que o seu povo saiba discernir a sua vontade, e uma vez que ouve a sua voz e discerne a sua vontade, anuncia isso para as outras pessoas. Seus representantes, como Abraão foi chamado a ser, como Adão e Eva já haviam sido criados para ser, como Abraão foi chamado para ser, como Moisés foi diante de um povo, como todo Israel foi chamado para ser para o mundo. Bênção para as nações, representantes, reino de sacerdotes, profetas. E essa é uma promessa que Deus cumprirá oportunamente, um pouco mais adiante na história. Vamos para a próxima etapa, e a etapa
A quinta etapa aqui na nossa peregrinação é chegarmos em Jesus. E quando a gente chega em Jesus, teria tantas coisas para falar, né? Mas eu quero destacar uma cena no ministério de Jesus, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Lucas 9, a partir do verso 49. Olha só o diálogo dos discípulos com Jesus. Chega João e diz assim: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Você já viu essa cena em algum lugar? Engraçado, né? Como a história se repete. Muito parecido, né? Parece que o espírito de Josué misteriosamente estava sobre João, né? Nesse momento. Olha, está expulsando demônio em teu nome. A gente procura impedir, ele não é dos nossos. Né? Mesma coisa que Josué fez lá. Moisés, profetizando lá na câmara. Tem que impedir, não pode. A gente tem um controle. Nós somos parte do time aqui, eles não. Então isso aí vai virar bagunça, isso aí vai sair do controle. Nós procuramos impedi-los porque eles estavam expulsando demônios. E olha, estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Que grande problema, né? Então procuramos impedi-lo. A resposta de Jesus: não façam isso. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Acho que se eu fosse Jesus eu teria dito: gente, nós somos só 12. Tem tanto trabalho aí, vocês vão rejeitar a ajuda, né? Deixa os caras, deixa eles. Graças a Deus que eles estão fazendo isso. Mas Jesus diz: não impeçam. Quem não é contra é a favor. E aí, olha a sequência, verso 51. E de novo, João vai ser o protagonista aqui agora junto com seu irmão. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E ele enviou mensageiros à sua frente que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Então você lembra da rixa entre judeus e samaritanos? Esse pessoal, esse grupo de judeus está vindo, quer se hospedar na nossa cidade, nós não recebemos, querem ir para Jerusalém, eles que vão, a gente não quer nada com eles. Beleza. Ao verem isso, verso 54, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Gente, a Bíblia é maravilhosa, né? Assim, a sinceridade com a qual as histórias são registradas. É gente igual a gente, né? Tiago e João, eu não sei se você tem essa imagem, mas João, assim, tem uma imagem de ser aquele discípulo, o discípulo amado. Aí você lê o Evangelho, é tudo lindo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Você vai lendo ali o Evangelho de João, você lê as cartas de João, ele só fala sobre amor. Parece que ele não tem outro assunto, ele só fala: amados, amai-vos uns aos outros, né? Ele fica falando assim como, né? O tempo inteiro ele só fala de amor, ele é o discípulo amado. E a gente tem uma imagem de João doce, meigo, amoroso, manso, humilde, igualzinho Jesus. Mas para ele chegar lá, gente, o trabalho que ele deu, olha só. Queremos impedir quem está expulsando demônio em nome de Jesus. O senhor quer que mande fogo do céu? A gente ora agora, cai fogo do céu, consome esses samaritanos aqui. Eles não tinham entendido nada. E aí Jesus se volta para eles, o texto diz, e repreendeu-os, dizendo, e olha só o que Jesus diz para eles: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Vocês não sabem de que espécie... Tem um Espírito em vocês, vocês só não sabem qual é. Porque vocês não entenderam o que eu vim fazer. Vocês não entenderam o papel de vocês e a responsabilidade de vocês. Lembra Sodoma e Gomorra? Deus ia destruir. O que Abraão fez? Não, Senhor, calma. Tem misericórdia, intercedeu em favor das pessoas. Tiago e João estão assim: Senhor, o Senhor nem falou nada de destruir, mas a gente teve uma ideia brilhante aqui. E não precisa nem se preocupar, a gente vai orar e o fogo vai descer. Para destruir todo mundo. E Jesus está dizendo: vocês não entenderam. O Espírito que está sobre vocês, vocês ainda não discerniram. Que espécie de Espírito é. Cenas muito interessantes e que dialogam muito de perto com essas cenas que nós vimos no Antigo Testamento. Eles tentando primeiro controlar a manifestação. Quem é que pode falar em nome de Deus? Quem é que pode agir em nome de Deus? Quem é que pode libertar em nome de Deus? E depois, muito parecido com a história do acampamento e de Josué com Moisés. E na segunda cena, a semelhança com a história de Sodoma e Gomorra, só que ao contrário. Enquanto Abraão, que era quem mais perto andava de Deus, que era amigo de Deus, intercede para a salvação das pessoas.
Tiago e João andando perto de Jesus, caminhando com Jesus, estão querendo ser instrumentos do fogo de Deus, consumindo e destruindo. Relances que vêm sendo apontados na história do que Deus quer fazer, mas a nossa teimosia e dificuldade de entender. Até que a gente chega na promessa cumprida. E a gente está caminhando para o fim da nossa peregrinação aqui, para depois a gente dar o zoom numa história em particular. Aquela promessa que Deus fez lá atrás em Joel se cumpriu. E Pedro discerniu isso no evento do Pentecostes, está em Atos capítulo 2. Pedro e toda a igreja está reunida, 120 pessoas no mesmo lugar orando, esperando pelo cumprimento da promessa que não apenas Joel tinha feito, mas Jesus tinha feito, como a gente viu no mês passado. Em todos os domingos a gente citou Atos 1:8. Vocês vão receber poder quando o Espírito descer, e então vocês serão minhas testemunhas. Eles estão esperando o cumprimento dessa promessa. E num dia, no dia de Pentecostes, eles estão ali, a cidade está cheia de peregrinos que vieram para celebrar a festa, e o evento acontece. O Espírito desce, eles falam em outras línguas, as pessoas ao redor entendem, cada uma no seu idioma, se perguntam o que está acontecendo. Alguns dizem, esses homens estão bêbados. Pedro diz, gente, são 9 da manhã. Eu sei que isso não impede algumas pessoas, mas naquele caso Pedro disse, não é o caso. E aí ele se levanta para pregar. E quando ele se levanta para pregar, ele diz, o que está acontecendo hoje é o que foi predito pelo profeta Joel. Atos 2,16. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro está dizendo, o que está acontecendo hoje é o que Deus sempre disse que queria que acontecesse, é o que Deus prometeu que faria. Ele está derramando o seu Espírito e nós somos evidência disso. O que está acontecendo conosco é obra de Deus, é o Espírito de Deus sendo derramado, e nós estamos, o que ele está dizendo em síntese é, nós estamos profetizando. Nós estamos anunciando, nós estamos abrindo os nossos lábios para falar daquilo que recebemos, porque o Espírito foi derramado. Perceba, queridos, a promessa de Joel e a promessa de Jesus também, lá em Atos no capítulo 1, está sendo cumprida em Pentecostes, e o Espírito está sendo derramado sobre todas as pessoas que creem em Jesus, a igreja reunida, e o que Pedro está afirmando é que a partir deste momento, o povo de Deus, cheio do Espírito, vive numa nova realidade. Percebe? E que nova realidade é essa? E essa é a última etapa da nossa viagem aqui pela Escritura nessa manhã. A realidade dessa nova vida, agora a vida vivida no Espírito, a vida do povo de Deus reunido no poder do Espírito, cheio do Espírito, é o que o mesmo Pedro explica na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Ele se volta para a igreja, não para um ou outro, não para alguns específicos, não para um determinado grupo de líderes, ou pessoas especiais que têm um acesso exclusivo a Deus e à sua voz, mas ele se volta para a igreja e para o povo de Deus e diz, vocês, porém, todos vocês, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É isso que nós somos, é isso que o povo de Deus sempre foi vocacionado a ser, é isso que a igreja deve ser, um povo separado por Deus para anunciar, para proclamar as grandezas de quem nos tirou das trevas para a luz, para aqueles que ainda estão em trevas. E isso não é mérito de um ou de outro. Do início ao fim da história, o que a gente percebe é que Deus sempre quis fazer de todo o seu povo esse reino de sacerdotes. Um povo profético, um povo com uma vocação profética, um povo que teve um encontro, foi transformado por esse encontro e agora tem uma mensagem, amém? Tem um anúncio, uma proclamação, uma missão no mundo. Algo para dizer às pessoas, não em nome próprio, mas em nome dele. E ele nunca quis restringir isso a um ou outro. E é cômodo e confortável para nós, muitas vezes, terceirizarmos isso, e essa é a responsabilidade dos profetas profissionais, essa é a responsabilidade do pastor, essa é a responsabilidade do missionário, não, essa é a responsabilidade de todo crente, de todo membro do povo de Deus, em toda a terra, em todos os tempos, a anunciar.
Porque Ele nos alcançou com essa mensagem, Ele nos transformou com essa mensagem, e Ele está separando para si um povo profético, amém? Uma igreja que tem uma mensagem, que tem uma proclamação a fazer. Essa é a história da Escritura. Nós somos todos, agora em Cristo, cheios do Espírito, seus ministros, seus sacerdotes, seus representantes. Foi isso que Ele planejou no início, foi por isso que Ele nos resgatou e nos restaurou para cumprirmos essa vocação que estava desde o início estabelecida. E para isso ficar ainda mais evidente, a gente vai dar o zoom para terminar hoje, numa história em particular, e eu chamo essa história do curioso caso do profeta que não era profeta. É a história de Amós. Tem até um livro que a gente chama de um livro dos profetas, com o nome dele, com a mensagem profética dele, mas curiosamente, Amós é o profeta que não era profeta. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, os profetas no Antigo Testamento eram homens levantados por Deus para anunciar, como eu disse lá no início, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para um grupo de cidades ou reinos. E muitos desses profetas eram profissionais. Em que sentido? Eles viviam disso. Então, eles tinham feito uma escola de profetas, eles viviam em grupos, eles viviam em comunidades, quase como um movimento monástico, só que antigo, histórico. Eles se separavam da sociedade, eles viviam em acampamentos ou vilarejos afastados, eles tinham um estilo de vida muito destacado, separado da vida comum do povo, eles viviam muitas vezes de ofertas das pessoas. Lembra da história de Elias, de como ele dependia muitas vezes da oferta de alguém para sobreviver. Esses profetas, eles tinham discípulos, como Eliseu foi de Elias, eles faziam discípulos, eles tinham escolas de profetas. Essa era a vocação normal, o exercício normal da vocação profética em Israel. E Amós não é um caso desse. Amós é um caso atípico. Quem era Amós? Amós abre o seu livro, verso 1 do capítulo 1 de Amós, diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões. Então ele abre o livro dele dizendo, Amós, criador de ovelhas. E aí, em vários livros, depois dá uma olhada, não são todos, mas em alguns dos livros dos profetas, a introdução é, fulano de tal profeta, ou o profeta fulano de tal, recebeu as visões seguintes, tal, da parte de Deus, e aí vem o relato da profecia do livro. No caso de Amós, ele abre dizendo, Amós, não o profeta, o Amós, criador de ovelhas. Tecoa era uma cidadezinha ao sul de Jerusalém, no Reino do Sul, em Judá, e num tempo em que Israel e Judá eram reinos divididos. Israel ao norte, Judá ao sul. Amós morava no sul, mas ele é enviado para profetizar contra as nações vizinhas em Israel e contra o reino do norte. A mensagem dele é uma mensagem de denúncia pelo pecado e corrupção, especialmente a injustiça e opressão em relação aos pobres, num tempo de grande prosperidade no reino de Israel. E a mensagem dele chama o povo de Israel à prática da justiça e da retidão. Tem aquele versículo lindo em Amós, corra a retidão como um rio. E ele chama esse povo, então, ao arrependimento por conta de práticas como, ele diz, balanças desiguais, desonestas, decisões nos tribunais em favor dos ricos, em detrimento dos pobres, injustiça tanto nas práticas como nos sistemas estabelecidos em Israel naquela época. E por conta dessa corrupção, o povo de Israel está prestes a ir para o exílio na Babilônia. E Amós está alertando tudo isso ao povo e trazendo aquilo que está no coração de Deus em relação a eles. E é isso que Deus faz por meio de profetas, certo? Basicamente, esse é o contexto da maioria dos profetas. Deus levanta homens para anunciar mensagens similares a essa, num contexto de depravação, de corrupção, de imoralidade, de afastamento de Deus. Mas, curiosamente, Amós não se vê como um profeta e não se considera um profeta. E isso fica mais claro no capítulo 7, quando ele entra no embate com um sacerdote. Esse era um profissional da fé. Por conta da divisão do reino, o reino do norte, o templo estava em Jerusalém, certo? Em Judá, no reino do sul. Então o reino do norte decidiu estabelecer um lugar alternativo de adoração a Deus. E eles fizeram isso na cidade de Betel. Foi feito um santuário lá em Betel, tinha sacerdote, tinha tudo. Estabeleceram uma ordem lá, alternativa aos levitas, para cuidar desse templo, desse santuário lá em Betel. E tinha um homem chamado Amazias, que era o sacerdote naquela ocasião, lá em Betel.
Jeroboão era o rei de Israel naquela ocasião. Então, a profecia de Amós é contra Jeroboão, é contra as práticas de Israel, é contra essa galera toda do norte. E Amazias, que é esse sacerdote, ele conta para Jeroboão o que está acontecendo e diz, depois lê lá o capítulo 7 todo. E ele diz, Amós está armando uma revolução aqui, as mensagens dele vão causar um problemão aqui, então eu vou tentar intervir e fazer alguma coisa. E ele manda uma mensagem para Amós. E a mensagem dele é a seguinte, verso 12. Vá embora, vidente, fuja imediatamente para a sua terra, para a terra de Judá, vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel, pois este é o santuário, e aí você espera que ele diga de Deus, né? Mas ele diz, esse é o santuário do rei, e o templo do reino. Olha a confusão, né? Quando governo civil e humano é idolatrado e misturado com a adoração a Deus e ao culto, né? Mas ele, perceba o que está acontecendo aqui, ele fala, vai embora vidente, vidente não pense numa coisa mais ocultista, assim, vidente é sinônimo de profeta, é alguém que vê alguma coisa, no contexto do Antigo Testamento, pelo menos. Então ele está dizendo, profeta, vai embora, sai daqui, você nem é daqui, então volta para a sua terra, volta para ajudar, e ele diz, vá lá ganhar o seu pão. Percebe? Ele tá, e a gente usa até hoje essa linguagem de ganhar o pão, né, para falar do nosso trabalho. O que está acontecendo aqui? Esse sacerdote está chamando Amós de um profeta profissional. Você reparou? Você veio aqui atrás de fazer o seu nome, de fazer suas profecias e ganhar um dinheiro com isso, levantar aqui a simpatia, a oferta das pessoas, volta para a sua terra e vai ganhar o seu pão lá. Basicamente, ele está dizendo, se é um profeta profissional, vai exercer o seu trabalho, sua missão lá em outro lugar, na sua terra, e não aqui. E aí a resposta de Amós é maravilhosa. Ele faz toda essa acusação, manda ele embora, e no verso 14 a resposta de Amós é, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Você está achando que eu estou aqui por causa de dinheiro? Eu estava lá criando minhas ovelhas em paz. Você acha que eu vim aqui por causa de dinheiro? Você acha que eu vim aqui me indispor com o rei, com você, com esse povo inteiro? Porque eu estou atrás de um ganha-pão? Você não entendeu nada. Eu não sou um profeta profissional. Eu não sou um profeta. A sequência do texto deixa isso ainda mais escancarado. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Vida boa, né, de Amós. Colher figos silvestres é uma imagem tão bonita, assim, parece propaganda assim, de aquela família perfeita, colhendo figos, as ovelhinhas, assim, né? Eu cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Eu sou um homem do campo, eu crio ovelhas. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel, meu povo. Amós está dizendo, você acha que eu sou um profeta profissional e que eu posso só mudar de mercado e ir para um outro lugar porque você está incomodado aqui, tanto faz onde eu ganho o meu pão? Eu nem profeta sou, mas eu fui enviado, eu fui comissionado, Deus me escolheu e me enviou, como é que eu não vou falar? Como é que eu vou me calar? Como é que eu vou ignorar? Se Deus me deu um recado e uma mensagem para um povo e me escolheu, só Ele sabe o motivo. Eu não sou profeta profissional. Eu podia estar vivendo uma vida bem mais tranquila do que essa. Mas eu estou aqui para cumprir uma missão. E lá atrás, no capítulo 3, ele faz uma afirmação maravilhosa. Deus falando por meio dele. Olha só o que ele diz, que deixa isso ainda mais claro, na minha opinião. Amós 3, 7 e 8. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E olha o verso 8. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? É como se Deus estivesse dizendo, eu sempre quis, desde o início, e a gente tentou fazer esse panorama hoje para entender isso. Eu sempre quis agir em parceria com os seres humanos que eu criei.
Eu poderia fazer sozinho, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser, mas eu prefiro revelar o meu plano aos meus servos, aos profetas, aos meus amigos, como eu fiz com Abraão, como eu fiz com Moisés. É assim que eu gosto de fazer, é assim que eu gosto de trabalhar, com vocês. E aí ele diz, quando o leão ruge, quem é que pode não tremer? Quando Deus fala, quem não vai profetizar? Quem é que vai poder permanecer calado e em silêncio depois de ouvir a sua voz? Será que é possível? Será que é possível nós sermos o povo de Deus e permanecermos calados, queridos? Será que é possível conhecermos sua voz e não anunciarmos a sua palavra? Será que é possível sermos transformados por essa mensagem, mas não nos movermos em amor àqueles que ainda estão perdidos para anunciar essa mesma mensagem a eles? Será que é possível o leão rugir e nós não tremermos? Será que é possível o Senhor soberano falar e nós não abrirmos as nossas bocas? Deus decidiu agir em parceria conosco. Em outras palavras, Deus escolheu para si um povo profético. Amém? E quando Deus fala e nós ouvimos, nós falamos. Amém? Nós anunciamos, nós manifestamos, e até quem não é profeta profetiza. Como Amós, talvez como eu e você. Você talvez esteja se perguntando, e nós nessa história? Qual é o nosso lugar nessa história? O fim da história da Bíblia confirma toda essa trajetória que a gente acompanhou desde Gênesis. Lembra do João, que deu tanto trabalho para Jesus? Esse mesmo João tem visões proféticas lá em Apocalipse, e ele anota e registra essas coisas, mas elas são tão extraordinárias que ele está assim meio desfalecendo. Chega uma hora em que um anjo vem falar diretamente com ele, e ele cai no chão para adorar o anjo, porque ele está muito impactado por tudo aquilo. Então você vê que ele não tinha entendido tudo ainda, mas é bem capaz que a gente também tivesse essa reação, porque uma visão extraordinária, e o anjo diz, não me adora não, adora somente a Deus. E nessa conversa, no capítulo 19 de Apocalipse, verso 10, olha só o que o anjo diz para João. O anjo se volta para João e diz o seguinte: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Algumas traduções dizem, o testemunho de Jesus é a essência da profecia. O que isso significa? A mensagem de Apocalipse é um testemunho de Jesus, certo? Em dois níveis. É Jesus falando, então o livro abre e é Jesus falando e mandando João escrever as cartas às 7 igrejas. Então é um testemunho de Jesus no sentido de que parte de Jesus, mas é um testemunho de Jesus também no sentido de que é um testemunho a respeito de Jesus. Todo o testemunho de Apocalipse é sobre Jesus, sobre o fato de que ele veio, morreu, ressuscitou, derrotou os poderes das trevas e está voltando para julgar vivos e mortos e reinar definitivamente em novos céus e nova terra. A mensagem de Apocalipse, o testemunho, a revelação, a profecia de Apocalipse é sobre Jesus. Mas o que o anjo diz aqui me parece que confirma essa trajetória da Escritura inteira para dizer que não só a profecia de Apocalipse é isso, mas toda a profecia é isso. Percebe? A profecia é um testemunho de Jesus. A profecia bíblica é um testemunho de Jesus. Ele diz, o testemunho de Jesus é a essência da profecia. E, de novo, nós não estamos falando aqui do dom de profecia, ok? Entenda isso. E cada um talvez tenha uma visão diferente a respeito disso. Eu não estou falando que não pode haver profecias específicas para situações e contextos específicos ou pessoas específicas, mas, via de regra, essencialmente, o que é a profecia? A profecia é o testemunho de Jesus. Então, sempre que eu abro a minha boca para falar do que eu vivi com Jesus, da obra dele na minha vida, da sua transformação em mim, da salvação, da nova vida, da obra dele na cruz, da sua morte e ressurreição, da sua vida no reino que ele vem inaugurar, sempre que eu falo a respeito disso, nesse sentido, o que eu estou fazendo é profetizar, percebe? Eu estou anunciando o testemunho de Jesus. E é por isso que toda a igreja é uma igreja profética. Todo discípulo de Jesus, nesse sentido, é um profeta, é chamado para ser alguém que anuncia, que proclama, que reparte, que compartilha com as pessoas o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é a essência da profecia, amém? Estamos juntos aqui?
E essa função, como eu espero ter conseguido deixar minimamente claro nessa manhã, não é exclusividade dos profetas profissionais. Mas é para todos nós, para todo discípulo de Jesus. E comentando esse versículo de Apocalipse, o Richard Dawkins, que é um dos teólogos mais respeitados nesse assunto, ele diz o seguinte: o papel para o qual o Apocalipse chama todos os crentes é essencialmente, na sua essência, no seu espírito, o mesmo dos profetas. Qual é? Dar o testemunho de Jesus, mantendo-se fiel em palavras e atos ao único Deus verdadeiro e à sua justiça. Está dizendo o que o Apocalipse nos chama para ver, e eu creio que a Bíblia nos chama para ver, o que a Escritura nos chama para ver, o que Jesus nos chama para ver, é assumir a responsabilidade profética, sendo ou não profeta. Percebe? Ah, mas não é o meu dom, pastor. Não, mas não estou falando de dom. Eu estou falando que a vocação da igreja, a vocação de todo discípulo de Jesus, de todo aquele que nasceu de novo e agora tem desse Espírito que ele disse que derramaria sobre todas as pessoas, sobre todo o seu povo, esse Espírito que foi derramado aqui e ali no Antigo Testamento, mas vem no Pentecostes sobre toda a igreja. Se esse Espírito está em nós, queridos, a nossa vocação é profética. Amém? É de anunciar, é de proclamar essa mensagem, sendo fiel em palavras e atos, como uma presença fiel e frutífera na cidade onde nós estamos. E aí eu caminho para concluir dizendo algumas coisas. Primeiro é que, numa igreja de discípulos maduros, que é o que nós queremos ser, nós queremos ser uma igreja de discípulos maduros. Numa igreja assim, todos são encorajados e ensinados a buscar a presença de Deus e discernir a sua voz. Amém? Todas as pessoas, não é a exclusividade do pastor, não é mérito de alguns que são mais espirituais do que outros, mas todos são ensinados e encorajados a buscar a Deus e aprender a ouvir a voz de Deus. Esse acesso foi democratizado nesse sentido, foi dado a todos. Não é privilégio de alguns, não é exclusividade de alguns. Você pode, eu posso, nós na verdade precisamos. Precisamos aprender a buscar a Deus e ouvir a sua voz, discerni-la. E se isso acontecer, então, quer dizer que uma igreja de discípulos maduros é uma igreja de profecia e de profetas. É uma igreja onde a profecia está entre nós, porque a profecia é o testemunho de Jesus. E é uma igreja formada por profetas, porque todos se veem com a responsabilidade do anúncio. Amém? Todos se veem como parte da missão. Todos se veem como responsáveis por ela. Esse anúncio veio a nós e agora cabe a nós entregá-lo às pessoas. É uma igreja de profecia e de profetas. E uma igreja de discípulos maduros, portanto, é uma igreja de testemunhas de Jesus. Eu podia ter dito só isso, né? Mas eu dei essa volta ao mundo para chegar na conclusão, talvez que você já sabia. Mas eu espero ter trazido um pouco mais de luz para que você e eu assumamos essa responsabilidade, amém? É uma igreja de testemunhas. Não só eu ou os pastores, cada um de nós tem essa missão e esse privilégio, essa responsabilidade. Nós somos um povo profético, nós temos uma vocação profética. E aí, eu prometo que agora eu estou realmente caminhando para o fim, mas o que isso tem a ver com a nossa cidade? O que isso tem a ver com Brasília? Nós poderíamos apontar aqui vários problemas da nossa cidade e vários ídolos que a nossa cidade tem. Eu vou dizer só 2, tá bom? Só pelo tempo. Nós vivemos numa cidade hoje marcada, entre várias coisas, por 2 coisas: divisão e vaidade. Brasília é uma cidade dividida e uma cidade extremamente vaidosa. Dividida em todos os níveis: social, político, econômico, religioso. E uma cidade vaidosa que tem os seus ídolos. É uma cidade que idolatra o CEP, onde você mora. É uma cidade que idolatra os restaurantes que você frequenta, as opções de entretenimento às quais você tem acesso, as funções que você ocupa, os cargos que você ocupa. Esses são alguns dos ídolos da nossa cidade.
E aí veja bem o que acontece quando a igreja entende a sua vocação profética. Se tudo isso que eu falei é verdade, e se nós ouvimos e discernimos juntos a voz de Deus e todos nós participamos disso, veja bem o que acontece. Se ouvimos do mesmo Espírito e testemunhamos do mesmo Jesus, nós caminhamos em unidade e humildade. Amém? Unidade porque só há um Espírito e ele só tem uma voz, então o Espírito que falar com você tem que ser o mesmo que falar comigo, senão um dos dois entendeu errado e a gente vai caminhar para discernir até que a gente ouça a mesma coisa, porque só tem um Espírito e ele só tem uma voz. E a mensagem é só uma, o testemunho de Jesus. Então, se não aponta para Jesus, a gente já ouviu errado. Então, não há espaço para divisão, nós precisamos caminhar em unidade, porque ouvimos do mesmo Espírito e falamos do mesmo Jesus. Amém? E aí, numa cidade dividida, o testemunho de unidade se torna muito poderoso. E é isso que nós queremos ser para a cidade. Nós queremos ser uma igreja que dá um testemunho de unidade num tempo de divisão. E mostrar para as pessoas que elas não precisam se dividir por todas as razões pelas quais elas acham que precisam se dividir e ficar em extremos opostos e brigando entre elas. Nós podemos pensar diferente sobre muita coisa, mas ainda assim andar unidos em Cristo. E além de um testemunho de unidade, nós vamos dar um testemunho de humildade, porque se eu tenho acesso a Deus, mas você também tem, e você também tem, e você também tem, que espaço pode haver para vaidade entre nós? Se a revelação foi pela graça dele, se o que nós ouvimos e recebemos foi a ação dele, iniciativa dele em Cristo para nos revelar e nos alcançar e nos salvar, como é que nós podemos andar com vaidade, nos achando melhores do que outros? Não há espaço para isso. E aí, numa cidade tão vaidosa e orgulhosa, um testemunho de unidade e de humildade será poderoso para transformar. É isso que nós queremos ser. Uma igreja profética. Uma igreja que tem não só palavras, mas uma vida para demonstrar Jesus. Nos próximos domingos a gente vai continuar explorando isso e a gente vai se concentrar no que Deus ordena a partir de um profeta, um outro profeta no Antigo Testamento, que tem uma mensagem muito parecida com a de Amós, é o profeta Miqueias. E eu só vou dar a palhinha para você já ir meditando e orando ao longo das próximas semanas. Miqueias 6:8 vai ser o versículo base das próximas 3 semanas. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Nós vamos falar sobre justiça, misericórdia e humildade nas próximas 3 semanas, como o caminho para uma igreja que transforma uma cidade. Você crê nisso? Amém? Que uma igreja pode ser instrumento de Deus para transformar uma cidade? Só será possível se formos uma igreja profética. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Nós queremos isso, nós precisamos disso. Mas nós não podemos sem o Espírito de Deus. Coloque o seu coração na presença dEle. Talvez nessa manhã você veio aqui com as suas questões, esperando talvez uma palavra de mais consolo e que acalmasse o seu coração diante dos problemas que você está enfrentando. O Senhor conhece o seu coração e Ele pode trazer graça, e eu creio que Ele vai trazer, está trazendo nesse momento, no meio do seu espírito, resposta, consolo, paz, para o que quer que você esteja enfrentando. Mas sabe, queridos, é tão fácil a gente ser consumido pelas nossas coisas, pelas nossas preocupações, nossos desejos, nossos sonhos, nossas necessidades, e ignorarmos a realidade ao nosso redor. Nós temos visto as notícias do Rio Grande do Sul, nós ouvimos da Missão Vida nessa manhã, da população em condição de rua. Há uma cidade aí fora da sua casa, fora do seu apartamento, fora do seu condomínio, há uma cidade de tantas contradições, de tanta desigualdade, de tanta injustiça, principalmente uma cidade que precisa de Jesus, pessoas que precisam de esperança e salvação que só há em Cristo. Você tem Jesus? Você tem o Espírito de Deus? Então você carrega uma mensagem. Não se cale. Não se cale. Não negligencie o privilégio que é ser um profeta, ser parte desse reino de sacerdotes,
desse povo que Deus chamou, não apenas para desfrutar com exclusividade do acesso a Ele, mas para assumir a responsabilidade de torná-lo conhecido. Senhor, nessa manhã, essa é a nossa oração. Nós queremos reconhecer que facilmente somos consumidos das nossas próprias preocupações, ansiedades, vontades, ambições. E nos esquecemos, Senhor, da responsabilidade que o Senhor nos deu de sermos profetas para este tempo e para esta cidade. De sermos pessoas que entendem a sua missão e amam cumpri-la, viver para ela, porque foram alcançados por causa dela. Porque um dia o Senhor nos alcançou com essa graça salvadora em Cristo, e agora o Senhor nos convida a participar desse plano que o Senhor podia cumprir sozinho, mas o Senhor desde o início da história quis fazer com a gente. O Senhor nos inclui, o Senhor nos dá a conhecer a Tua vontade, os Teus propósitos. O Senhor nos chama não apenas de servos, mas agora de amigos, que conhecem o Teu coração. E o Senhor, Pai, ama as pessoas e quer salvá-las, e quer nos usar para isso. Então nessa manhã nós queremos dizer, eis-nos aqui. Nós queremos amar a nossa cidade, nós queremos parar, Senhor, apenas de apontar o dedo e criticar os políticos, os governantes, os outros, terceirizando a responsabilidade. Nós queremos ir na direção dos perdidos, dos necessitados, das injustiças. Queremos amar, queremos ter misericórdia, queremos levar a mensagem de esperança e salvação, o testemunho de Jesus, o Espírito da profecia. Derrama do Teu Espírito sobre cada um de nós abundantemente e nos capacita e nos envia para isso, Senhor. Queremos assumir nosso papel, queremos participar da obra de transformação. Não queremos ser destruidores de cidades. Não queremos ter no nosso coração o desejo de que fogo do céu caia para destruir. Queremos ser restauradores de cidades, reconstrutores das ruínas antigas, como diz o profeta Isaías. Levanta-nos, usa-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.